Muitas pessoas têm comentado nas redes sociais, em especial pessoas ligadas à esquerda e à esquerda petista, que o Lula não precisa do Alckmin. Isso está gerando, inclusive, até mesmo dentro do PT, um certo incômodo, porque tem uma ala no partido que não quer essa aliança entre Lula e Alckmin, porque, segundo esse pequeno grupo, o Lula não precisa do Alckmin para vencer a eleição e não faria sentido essa aliança. E esse grupo está parcialmente correto. Por quê, Carlito? Porque realmente o Lula não precisaria do Alckmin para vencer a aliança. A gente tem visto que as pesquisas que estão sendo colocadas aí publicamente já há alguns meses mostram que o Lula tem uma grande vantagem tanto no primeiro turno quanto em um eventual segundo turno contra o presidente Bolsonaro. Mas por que o Lula, então, se juntaria ao Alckmin? E é isso que parte da militância precisa entender. Como eu falo para vocês aqui diariamente, o meu trabalho nas redes sociais é um trabalho de cientista político. Apesar de eu ser ligado à esquerda, de eu ser um militante de esquerda, um ativista de esquerda, eu não tenho um vínculo nem com o partido político e nem tenho um vínculo com personalismos políticos também da esquerda. Eu acho que aquele indivíduo que tem mais capacidade, aquele que apresenta o melhor projeto e que tem uma boa articulação política, pode sim concorrer. Por isso que eu não acredito que a gente precisa ter apenas uma única opção na esquerda. É claro que o carisma, a proximidade que a pessoa vai ter com um candidato ou outro, vai ser também determinante para que aquela pessoa vote no Lula, no Ciro, no Boulos ou em outras figuras. Eu vou explicar para vocês aqui o motivo pelo qual o PT e o Lula têm buscado aproximação com o Alckmin. Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso aqui, mas como tem muita gente nova chegando aqui no canal, eu vou tentar explicar o porquê dessa aliança, que nada tem a ver com o Lula virar alguém próximo à direita, ou o Lula tomar ali a mão dos golpistas. Isso é uma estratégia meramente eleitoral. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, no dia 8 de setembro de 2020, no dia que meu canal fez 5 anos aqui na internet, eu tive o prazer de entrevistar o pré-candidato Ciro Gomes. Para mim, inclusive, ele é um dos candidatos mais preparados dentro da corrida eleitoral de 2022. É um cara que entende muito sobre a coisa pública, né, sobre a república, a articulação política, tem um bom currículo. Eu acho que a única coisa que o Ciro ainda continua pecando é seguir cegamente as estratégias fracassadas que o João Santana apresentou para ele, que ele decidiu abraçar. Eu respeito quem apoia o Ciro Gomes, respeito quem vai votar no Ciro Gomes. Cheguei a falar recentemente, inclusive no meu canal aqui, que eu acho uma falta de respeito as pessoas exigirem que o Ciro Gomes tire a candidatura para apoiar o Lula, para apoiar o PT. Inclusive no vídeo que eu falei sobre isso, foi até um vídeo que supostamente estaria acontecendo ali um diálogo interno no PDT para que o Ciro não fosse candidato, e isso faria com que o Ciro migrasse de partido. E muita gente não entendeu o que eu falei no vídeo. Eu deixei bem claro que o Ciro Gomes ele tem o direito de ser candidato e deve ser candidato. Isso é saudável, inclusive, para a eleição, para a esquerda. E a gente, mesmo que não concorde com tudo que o Ciro Gomes fale com frequência, é inegável a relevância que o Ciro, que o Lula e que o Boulos têm dentro do cenário político, em especial atualmente. O Boulos, que é uma figura, inclusive, dentro da esquerda, que está em ascensão. E o que é que muita gente tem comentado nas redes, tem até protestos já aí, abaixo-assinado, pessoas dizendo que o Lula está errando ao se juntar com o Alckmin, que o Lula não precisa do Alckmin para vencer a eleição, que o Lula deveria se afastar do Alckmin, que o Lula isso, que o Lula aquilo. E a minha análise aqui, como eu falo para vocês, é como cientista político. Por isso, inclusive, que casualmente eu sou criticado por pessoas tanto ligadas ao PT e ao Lula, quanto pessoas ligadas ao PDT e ao Ciro, porque a minha análise aqui não é repleta de paixões, como diria a doutora Gabriela Prioli, é mais razão e menos emoção. E por conta disso, a explicação para essa aproximação entre Lula e Alckmin se dá de uma maneira bem simples. O Lula quer passar uma mensagem para o mercado mais moderada, já que muita gente imagina que o Lula, por estar já com uma certa idade e por já ter feito 2 mandatos como presidente da República no governo do nosso país, ele poderia fazer um governo agora mais à esquerda, e isso poderia causar ali uma preocupação na cabeça do Deus mercado. Quando ele se aproxima do Alckmin, ele manda a mensagem para o mercado que, na verdade, ele está disposto a conversar tanto com a direita, quanto com a esquerda, quanto com o centro. Tanto que quem tem mais idade lembra que o primeiro e o segundo governo do Lula foram criticados por lideranças mais à esquerda, porque o Lula parecia moderado demais. É só lembrar ali o discurso que muita gente utilizava na época, chamando o Lula de o Lulinha paz e amor. A gente teve, inclusive, no período do governo Lula, diversos protestos, greves em escolas públicas. Tivemos também ali manifestações dos movimentos
de luta pela terra, como o próprio MST, porque o PT naquele momento, em especial inicial, não estaria cumprindo ali as propostas de reforma agrária, e muita gente faz de conta que isso não aconteceu, e essa aproximação do Lula com o Alckmin quer mandar o mesmo recado, mais ou menos, que o Lula mandou no início dos anos 2000, quando escolheu o José Alencar para poder ser seu vice. Alguém que era do mercado também, alguém que era empresário, que era moderado, que era mais próximo ao centro, ali à direita, e que passaria supostamente uma tranquilidade para o mercado. Só que nessa questão do Alckmin, além do recado para o mercado, tem uma questão estratégica. Para que o indivíduo ganhe a eleição, meus amigos, o principal é ter votos. E o Lula tem votos. Pelo menos é o que mostram as pesquisas. O Lula estaria liderando as pesquisas, inclusive tem mais de uma pesquisa aí, de mais de um instituto que já mostra que o Lula venceria o Bolsonaro no primeiro turno. Só que para que um presidente tenha um bom governo, uma boa governança, além de ter uma base sólida dentro do Congresso Nacional, ele precisa também ter bases nas unidades da federação. A gente sabe que os 4 maiores colégios eleitorais do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, têm uma grande relevância dentro do discurso do debate público. O grande problema dentro do que a gente está falando aqui hoje é que esse cenário desses 4 colégios eleitorais que eu falei, o PT só tem muita força ainda na Bahia. O PT não tem mais tanta força em Minas Gerais, o PT não tem mais tanta força no Rio de Janeiro e o PT também não tem mais tanta força em São Paulo. O PT já chegou, inclusive, em mais de uma oportunidade a governar a capital do estado de São Paulo. Hoje não acontece isso. Então, com a saída do Alckmin da corrida eleitoral, o que se busca é, primeiro, colocar o Haddad no governo do estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, maior colégio eleitoral do nosso país, e mesmo que eu ou outras pessoas discordem, que muitas pessoas acham que tudo que acontece tem de ser em São Paulo, por São Paulo é o centro disso, São Paulo é o centro daquilo, não dá para negar que dentro do contexto político, o que acontece em São Paulo ressoa para o resto do país. Então a principal situação que fez ali o Lula se aproximar do Alckmin após a mensagem para o recado é dar vazão para a candidatura do Haddad. Tanto que as pesquisas eleitorais têm mostrado que em um cenário que o Alckmin não está, o Haddad vence a eleição. A gente viu, inclusive, ali que as negociações com o Márcio França esfriaram um pouco depois do que aconteceu recentemente, daquelas operações que acabaram atrelando pessoas ligadas ao Márcio França a supostos esquemas de corrupção. E a gente viu recentemente também tanto o presidente do PSB, o Carlos Siqueira, como o vice-presidente, o Paulo Câmara, dizendo que não, que o apoio ao Lula vai acontecer, que a proximidade entre PSB e PT está praticamente consolidada, que divergências regionais ali não serão um empecilho para que essas chapas saiam. Então, para vocês que estão achando que o Lula está traindo a esquerda ao se aproximar do Alckmin, não tem nada a ver com isso. O Lula é meramente um animal político que entende como é que o jogo funciona. Assim como o Ciro tentou se aproximar do Mandetta, assim como outras figuras que são mais abertas ao debate político, entendem como é que o jogo da política funciona. Nem sempre, amigos, a política vai acontecer como a gente quer. Quem segue esse canal aqui mesmo, ouve com frequência eu dizendo aqui que nem sempre eu digo nos meus vídeos aquilo que eu queria dizer. Tem coisas que eu não queria falar aqui porque eu queria que fosse de outra maneira. Mas o cenário é daquele jeito que eu tô trazendo. Então eu não posso tapar o sol com a peneira e dar uma de monarca aqui e fazer de conta que não, que o Lula é isso, que o Lula é aquilo. O Lula vai vencer a eleição sem um Alckmin? Pelo que as pesquisas mostram, possivelmente venceria. Só que como é que ficaria o governo de São Paulo? E a bancada de deputados estaduais? E a bancada de deputados federais? Se vocês observarem, por exemplo, a corrida eleitoral de 2020, se eu não me engano, São Paulo teve uma redução de 2 vereadores do PT e aumentou, acho que 2 do PSOL. Não lembro exatamente o número, mas a pesquisa mostrou que teve uma redução, sim. Na verdade, a eleição, né, mostrou que teve uma redução dos vereadores do PT e um acréscimo dos vereadores do PSOL. Tudo isso também fruto da boa estratégia que o Boulos adotou para a eleição municipal na capital de São Paulo. Então o que o Lula está fazendo com essa aproximação com o Alckmin é meramente dar aí essa mensagem para o mercado e abrir a possibilidade real para a vitória do Haddad, que ele quer porque quer que seja o seu sucessor natural. E aí os planos do futuro estarão incluindo aí possivelmente 2024, candidatura do Boulos em São Paulo com a chapa junto com o PT, e em 2026 o Haddad seria candidato à presidência da República de novo, entre aspas, sucedendo o Lula.
Isso tudo é estratégia. Se vai acontecer exatamente assim, não sabemos. A política é dinâmica, ela pode mudar todo dia. Se você me perguntasse há um mês atrás onde é que eu acharia que o Alckmin acabaria entrando para poder se unir com o Lula, eu confirmaria, como eu falei em mais de um vídeo aqui, que seria no PSD. Só que agora, após o PSB ceder, como está fazendo, é possível que ele entre no PSB, que seria mais confortável para o Lula ali, essa aliança, com o PSB cedendo. Com o PSB sem ceder, o melhor cenário ainda continua sendo o PSD. Comenta o que você acha dessa situação toda, compartilha esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem, se inscreva no canal, deixa like, me siga na Pingback porque tem texto lá publicado falando sobre isso também. Se você puder ser membro lá é importante, porque nosso trabalho aqui é independente. Se puder ser membro aqui também, seja membro. E se você tá vindo aqui nesse canal pela primeira vez ou porque conheceu através de outros canais aí, ajuda aqui, se inscreve, deixa like e bota esse vídeo em outras redes sociais para que outras pessoas possam acompanhar o nosso trabalho. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.